Se você gosta de assistir filmes e séries, saiba que o caso de hoje envolve o desaparecimento do homem considerado o pai do cinema. Nesse vídeo eu falo sobre um caso envolvendo um homem que demorou mais de 100 anos para ser resolvido, e o motivo, cara, é simplesmente inaceitável. Infelizmente, casos de desaparecimento são muito comuns. Se você ligar a televisão em um canal que esteja passando algum jornal, certamente em algum momento vai aparecer algum caso de desaparecimento. Infelizmente, alguns desses casos até hoje não foram resolvidos e essas pessoas ainda não foram encontradas, como por exemplo o caso de Madeleine McCann. Existem alguns casos que demoram muito tempo para serem resolvidos, e esse caso se encaixa nisso. O desaparecimento de Louis Le Prince, considerado um dos pioneiros do cinema, o caso que demorou mais de 100 anos para ser resolvido. Esse homem fez o primeiro filme da história, denominado como Roundhay Garden Scene, em 1888, com apenas 2 segundos de duração. Louis Aimé Augustin Le Prince, um francês nascido em 28 de agosto de 1842. Louis, com uma câmera de lente única, que na época era algo novo, ele mesmo havia criado, então ele logo começou a registrar imagens e movimentos em Leeds, na Inglaterra. Ao todo, foram registradas 4 imagens, mas o primeiro filme gravado da história realmente foi o Roundhay Garden Scene. A imagem que vocês estão vendo em looping foi gravada no quintal da casa da família Whitley, em Leeds. Uma curiosidade aqui é que o criador da câmera fotográfica também era um francês e também se chamava Louis, mas enfim, é só uma curiosidade mesmo. Thomas Edison, um dos concorrentes de Louis e também um dos pioneiros do cinema, só foi criar seu filme 3 anos depois de Louis, em 1891. Eu só vou dar um pequeno aviso a vocês, nessa parte as fontes que eu peguei dão uma confusão na minha cabeça. Algumas dizem que Louis estava em um trem e pretendia ir para os Estados Unidos, outra diz que ele retornaria para a Inglaterra, e já outra diz que Louis estava na Inglaterra e que iria para a França. Então, para não passar nenhuma informação errada, eu só vou dizer que ele estava em um trem, porque isso é fato. Mesmo com a invenção e gravações que Louis havia feito, infelizmente o mesmo nunca conseguiu apresentar seu trabalho ao público, já que no dia 16 de setembro de 1890, Louis estava em um trem para mostrar sua câmera e suas gravações feitas em algum lugar. 2 dias depois, sua família estava esperando por Louis em uma estação durante algumas horas, até que a família suspeitou que algo havia acontecido. Depois disso, Louis foi considerado como desaparecido. Algumas teorias na época sugeriram que Louis havia se suicidado, mas não havia tanto sentido, já que o mesmo havia dito para os familiares esperarem por ele na estação. Outra teoria sugeriu que alguém havia assassinado Louis para roubar sua invenção, o que poderia até fazer sentido, já que a invenção de Louis poderia ser extremamente lucrativo, mas nada até hoje foi comprovado. Existem também algumas teorias que dizem que Louis foi assassinado a mando da própria família. Autoridades e a própria família de Louis fizeram buscas na tentativa de encontrar o homem durante meses, mas nem ele nem suas coisas foram encontradas. Entrava o século XX e nada ainda foi confirmado, ou sequer algum rastro ou pista foram encontrados. Porém, em 2003, 115 anos após o caso de desaparecimento de Louis, foi finalmente resolvido. Um arquivo pego e analisado da polícia francesa. Foi encontrada uma fotografia de um homem que havia se afogado, mas por conta da falta de investigação da polícia francesa, não sabiam que Louis já havia sido encontrado e que ele era aquele homem. Então as buscas feitas pela família e pela polícia foram totalmente desnecessárias, já que o corpo já havia sido encontrado pela polícia, mas nunca havia sido reconhecido pela família. Existe também um lado um pouco oculto dessa história, já que Thomas Edison, um dos concorrentes já citado antes de Louis, havia entrado em um processo e 2 dias antes dele vencer o mesmo, o filho de Louis acabou sendo assassinado, mas nada obviamente até hoje foi confirmado. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você curte esse tipo de vídeo, recomendo esse que está aparecendo na tela, na qual eu falo sobre uma floresta na qual pessoas entram e nunca mais saem vivas. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo, até!